Quero introduzir para vocês uma nova ideia, que é de uma voltagem ou corrente em função do tempo, sendo uma cosseno de ômega-t. Portanto, estamos aqui colocando o tempo como argumento de um cosseno. Tempo. E tempo é uma coisa que sempre cresce, né? Então, esse é um valor que vai aumentar aí para sempre. E temos aqui uma outra variável que é o ômega. Aqui a gente está com a letra grega minúscula ômega. E o ômega tem uma função bem importante aqui. Afinal, o que tiver aqui como argumento do cosseno não pode ter dimensão, não pode ter unidade. Portanto, se o tempo aqui tem uma dimensão, por exemplo, segundos, o ômega tem que ser algo que é tipo 1 sobre unidade de tempo, né? Então, ômega é 1 sobre unidade de tempo. E ao multiplicar esses caras, né, vai acabar cortando o tempo e teremos aqui um número puro, sem unidades. E aí a gente pode calcular o cosseno desse valor. E o que nós temos aqui acaba sendo uma frequência. Tudo que tem como unidade 1 sobre tempo é frequência. O ômega vai ter um número constante, né? Já o tempo vai ser algo variável, que vai sempre aumentando. E calculando o cosseno desse resultado, nós vamos ter aqui o que a gente chama de onda tipo cosseno, ou onda tipo seno, ou uma senoide. E essa senoide continua fazendo este desenho, este movimento, enquanto o tempo passa, ela continua desenhando essa onda. Então, nós transformamos aquela nossa relação de cosseno numa onda de função seno, que está bem definida aqui entre 0 e 2π. Reparem que eu troquei aqui a unidade do eixo x, né? Vejam que agora ele está em segundos. Portanto, aqui os valores estão em segundos, né? Então, temos 1, 2, 4, 6 segundos. E os pontinhos aqui são π segundos, né? E aqui 2π segundos. E você pode reparar que aqui no ponto que representa 2π, é justamente onde completa o ciclo da nossa onda. Depois disso, ela começa a repetir tudo de novo. Portanto, para completar esse ciclo, ela precisou de mais ou menos 6,28 segundos. Portanto, podemos perceber aqui que para esse gráfico, o ômega tem valor 1. Afinal, foi preciso 2π segundos para a gente conseguir o período completo da onda. Então, essa ideia de mudança constantes aqui, que formam essas ondas que vai e vem para sempre, nos dá a ideia de ondas do tipo seno, ou senoides. E as senoides podem representar muitas coisas na natureza. Se você, por acaso, já ouviu um som, uma nota, um tom puro, né? Ou até um assovio, um apito, um cantar, todas essas frequências de som são representadas por senoides. E senoide também representa várias coisas que acontecem em sistemas eletrônicos e a gente quer fazer algumas coisinhas com elas. E agora eu quero me aprofundar em alguns detalhes das senoides, né? Vamos até aprender umas palavrinhas novas aqui. Uma coisa muito importante em qualquer coisa que se repete, em qualquer onda periódica ou sinal periódico, é a ideia, claro, de período. Vamos pegar alguns zeros para analisar. Se eu pegar a mudança de tempo daqui até aqui, esse é o intervalo que a onda leva para voltar a se repetir. Portanto, eu vou chamar esse intervalo aqui de período. E, geralmente, a letra que a gente usa para representar o período é um T maiúsculo. Então, vamos dar uma olhadinha nessa onda do tipo cosseno, nessa senoide aqui. E vamos tentar encontrar qual é o período dessa onda, o que parece ser muito fácil, né? Por exemplo, se eu pegar aqui a crista da onda, parece que ela começa a se repetir aqui nos intervalos entre as cristas, não é verdade? Ó, daqui para cá ela se repete. Então, nós teríamos aqui o tempo 0, aqui o tempo t, aqui o tempo 2t, e assim sucessivamente. E fazendo uma leitura rápida nesse gráfico aqui, dá para perceber que aqui o nosso período t vai ter um valor t igual a 0,02 segundos. E é assim que a gente encontra o período de uma onda. Basta achar o padrão de repetição. Eu poderia, por exemplo, ter vindo daqui,
ela faz toda a onda e começa a se repetir aqui. Se eu analisar aqui a distância que ela leva para se repetir, é a mesma distância t que a gente tem aqui, ó. Portanto, esse tempo t aqui também podemos chamar de ciclo, que nada mais é do que o tempo necessário para se fazer um período. E isso vai ser igual a um ciclo. E uma das perguntas que eu posso fazer aqui é: quantos ciclos será que temos em um segundo? Outra maneira de dizer isso é: são quantos ciclos por segundo nessa onda? Eu posso dizer aqui que um ciclo acontece a cada t segundos. E no nosso caso particular aqui, um ciclo vai acontecer em 0,02 segundos. E fazendo essa pequena divisão aqui, nós vamos ter 50 ciclos por segundo. Essa, meus amigos, é a taxa de repetição dessa senoide. 50 ciclos a cada segundo. E essa ideia tem um outro nome que é uma homenagem a um cientista aí alemão chamado Hertz. Vocês já devem ter ouvido falar. Heinrich Hertz, a primeira pessoa a enviar um sinal de rádio e receber de propósito, né? Ele sabia exatamente o que estava fazendo ao enviar e receber o sinal. E é por isso que a gente chama de Hertz a unidade de ciclos por segundo. É uma homenagem a esse cientista. Podemos dizer que nós temos aí duas maneiras de medir frequências. Uma maneira, né, vamos pegar aqui f de frequência, é medido em Hertz. Isso aí é ciclos por segundo. E no caso das senoides, um ciclo vai ser 2π radianos por segundo. Então, são duas maneiras, que é os ciclos por segundo e o radianos por segundo. E nós vamos ficar indo e voltando nessas unidades. Nos radianos por segundo, a gente usa a variável ômega e nós chamamos de frequência angular. Ou até menos comum, frequência radiana. E às vezes nós vemos aí até o rad para indicar que a gente está falando de uma frequência angular, né? E usaremos como variável a letra grega ômega. Vamos agora falar aqui da relação entre f e ômega. Na verdade, ela está escrita bem aqui, né? Portanto, se eu te dar uma frequência f, dado f, quanto será que vale o ômega? Portanto, eu vou ter aqui um f, que, como a gente viu, é em ciclos por segundo. E eu vou ter que multiplicar esse cara por um fator de conversão que eu vou descobrir aqui. Então, nós temos que 2π radianos por segundo é a mesma coisa que um ciclo por segundo. Como nós vamos cancelar os ciclos por segundo daqui com os ciclos por segundo daqui, vamos obter que isso aqui vai ser igual a 2π vezes f radianos por segundo. O que significa que nosso fator de conversão é o seguinte: ômega vai sempre valer 2π vezes a frequência. Isso, meus caros, vale a pena aí você ocupar um espacinho na memória e decorar. Portanto, se eu tenho aqui um sinal de onda de tensão, V de t, que é igual a cosseno de ômega-t, eu posso escrever uma equação equivalente onde V de t vai ser igual a cosseno de 2πf vezes t. Ambos aqui como argumentos do cosseno. Então, veja que aqui a frequência está em radianos por segundo e aqui nós temos a frequência em ciclos por segundo. E nós podemos mudar de uma para outra usando essa formulinha que nós deduzimos aqui.
Bom, se a gente pegar aqui o exemplo que a gente estava usando no vídeo anteriormente, nós tínhamos aí uma frequência de 50 Hz, ou uma frequência de 50 ciclos por segundo. E nós podemos escrevê-la assim: o V de t vai ser o cosseno de 2π vezes f, e no caso f vale 50, vezes o tempo. E isso vai ser o mesmo que cosseno de 100π vezes t. E nós temos que esse valor aqui, ó, o 100π, é o nosso ômega, e esse outro valor aqui, o 50, é o nosso f. E com isso, nós encerramos nossa revisão de trigonometria, onde nós vimos aí uma onda do tipo seno, uma senoide, com o tempo como seu argumento.